Olá, crianças! Que bom chegar até você através desse canal. Olha, eu já estava com muitas saudades e é maravilhoso porque hoje eu vim aqui para compartilhar mais uma história bíblica com você. Então, por isso eu venho convidar você para fazer uma viagem comigo. Você topa? Calma, não é bem assim. Essa viagem nós temos que fazer aí, da sua casa mesmo. Afinal, nós estamos em quarentena, não é verdade? Então, você topa? Ai, eu sei que você vai gostar, porque as histórias, elas podem oferecer pra gente, através da nossa imaginação, podemos viajar para lugares incríveis, conhecer personagens fascinantes, quem sabe ter muitas sensações, ouvir sons, sentir a terra tremer, ou mesmo sair balançando. Será? Eu quero levar você para essa incrível viagem. Você tá ligadinho na nossa história? Então, vamos lá, porque nossa história vai começar! Que bom! Já chegamos no nosso lugar maravilhoso do início da nossa história. Mas que lugar é esse? Oh, como é belo aqui! Quantas árvores e flores! Ai, que maravilha! Ei, tô vendo ali uma família. Eles se arrumam de uma maneira tão diferente, não é? Que tempo é esse em que estamos? Que era é essa? Parece que se vestem com roupas de animais. Ainda bem que eu trouxe a minha Bíblia para iniciar essa história. Ela é a minha bússola. E ela é o nosso guia. Vamos ver para que história ela nos guiou hoje. Estou vendo aqui que é lá do início da Bíblia, no livro de Gênesis, os primeiros capítulos. Essa história se passa a partir do capítulo 6 de Gênesis. Matei a charada! Esse tempo aí eram os dias de Noé. Por isso que eu estou vendo tanta confusão. Parem com isso! Que brigas terríveis, quanta violência! Nem as crianças escapam. Muitas mentiras, muitos enganos, que brigalhada! Parem, por favor! Esse não era só o meu clamor. Um homem chamado Lameque. Foi dessa família que nasceu Noé. É verdade. Quando Noé nasceu, seu pai havia dito: esse vai tirar o mundo dessas tribulações. Ele será o nosso consolador. Através dele haverá consolação em toda a terra. Havia esperança no coração daquela família. E Noé então foi crescendo. Não só as pessoas sentiam toda aquela maldade na terra, como Deus no céu dava nome a toda aquela tribulação, a toda aquela violência, a toda aquela maldade, mentira, engano. Havia prazeres em toda essa maldade. E Deus chama isso de pecado. O pecado deixa a gente no escuro, deixa as pessoas perdidas. E o pecado, que é as trevas, que é a escuridão, separa a gente de Deus. E o coração de Deus ficou pesado. Diz a Bíblia que ele se entristeceu com tudo isso, mas ele precisava tomar uma atitude. Isso era muito importante, isso era fundamental. O mundo está nas mãos de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Por mais confuso que as coisas pareçam, por mais violência que vemos em toda a parte, por mais injustiça, Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Ele ainda é o Senhor e sempre o será. E Deus dos céus
olha para toda a terra e vê que ela está distante dele, separada dele por causa do pecado. Ele então tem um plano e com os seus olhos ele procura na terra alguém que o adore. Alguém que o adore em espírito e em verdade. Mas ele, sendo justo juiz, vai fazer o que é preciso. E ele então encontra quem? Esse simpático aí, o Noé. Isso mesmo! Noé andava com Deus. Desde a sua meninice, ele guardou os caminhos de Deus no seu coração. Ele preferiu fazer a coisa certa. Ainda que todos faziam errado e andavam em confusão e faziam encrencas, Noé permanecia reto, justo e bom, ainda no meio dessa geração maldosa, confusa, violenta, perdida. Foi aí que Deus resolveu chamar a Noé e falar a ele do seu plano maravilhoso de salvação. Que maravilha! Deus contou a Noé o que estava em seu coração e disse: Noé, vou fazer descer sobre a terra um dilúvio. Vai chover 40 dias e 40 noites e vou então exterminar a maldade de toda a terra. Mas você, sua família e os animais de 2 em 2, macho e fêmea, serão salvos. E Noé ficou pensando como seria aquilo. E Deus foi então falando e contando para ele que plano maravilhoso de salvação. Deus sempre tem um plano de salvação para todos quanto quiserem se achegarem a Ele. E Noé foi ouvindo todas aquelas informações e guardando tudo aquilo. E Deus disse: construa um grande barco, use uma madeira muito certa e faça tudo bem direitinho na medida que eu lhe falei. As imaginações de Noé não eram como aquelas do mundo que ele vivia. Ele tinha uma boa mente porque andava com Deus. E logo, logo, ele foi colocando na sua mente, Deus foi trazendo revelações à sua imaginação. E ele foi pensando como seria aquele dia maravilhoso, quando todos entrariam no grande barco, na grande arca de Noé. Noé foi correndo então para casa e quando lá chegou, logo passou todo o seu plano para a sua família. Noé então tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A sua esposa também estava lá e mais seus filhos casaram-se. Então a mão de obra foi reforçada, não é? Porque o trabalho, minha gente, não deve ter sido fácil, não. Cortar a madeira na medida certa, pregar tudo bem alinhadinho, serrar tudo bem direitinho, não era uma tarefa tão fácil. Mas dizem, a união faz a força. E eles acreditaram nisso e colocaram mãos à obra. Até que a arca ficou prontinha! Tcharararã! Que trabalho maravilhoso! A arca, então, tinha uma porta e uma janela. Noé fez bem direitinho, obedeceu a Deus em tudo. Depois disso, então, de tudo preparado, Noé, então, diz a Bíblia que ele começou a anunciar a todos a palavra de salvação, de esperança, que todos poderiam chegar e entrar por aquela porta de salvação e serem salvos do grande dilúvio que Deus mandaria para a terra e julgaria com justiça. Mas sabe o que aconteceu? Aquele povo começou a dar incríveis gargalhadas e zombarias e começaram a dizer: seu velho louco, sai daí, da onde que virá um dilúvio? Para que
construir um barco tão longe do mar. Seu velho maluco, você e seus filhos estão todos totã. Não deram ouvidos e zombavam e gargalhavam. Mas Noé e sua família, firmes no propósito de Deus, foi aí que Deus disse: Noé, entre você, sua família, sua esposa, seus filhos, a mulher de seus filhos e todos os animais de 2 em 2, macho e fêmea, agora na arca. Todos obedeceram, entraram e veio de lá zebra, macaco, tatu e boi e toda aquela bicharada aí entrando enfileirada com toda a ordem. Todos se acomodaram ali, até que, quando todos lá dentro, a porta da arca começou a se fechar. E quando a porta começou a se fechar, o próprio Deus a fechou por fora. A chuva começou a cair. O dilúvio desceu do céu com fortes águas e começou a cair sobre a terra. E as águas que eram depositadas na terra começaram a subir e a subir e a subir e a subir. E o povo queria entrar na arca e batiam na porta, mas ela não poderia mais ser aberta. O próprio Deus havia selado e agora as águas subindo e a chuva caindo e a chuva caindo. Ai, pânico do lado de fora da arca. Mas sossego havia ali dentro. Estava tudo tão tranquilo, mas as águas iam subindo, até que não mais se ouviu o barulho de ninguém, só o barulho das águas. E sabe quem flutuava? O grande barco de Noé. A arca de Noé balançava de um lado para o outro sobre as águas do mar, tranquila, sossegada e segura. Depois daqueles 40 dias e 40 noites, aquela quarentena que eles passaram, a chuva parou. Quando a chuva parou, o barco atracou em uma montanha. Deus conduziu eles até ali, porque eles talvez não aguentassem mais aquele balanço para lá e para cá. O Deus bondoso colocou eles ali. Noé, muito curioso, queria dar uma espiadinha lá fora. Assim que ele percebeu que já estava firme, subiu lá no telhado da arca, abriu a janela e viu que de fato a chuva havia parado. Ele pensou: uau, eu acho que já podemos sair. Mas obedecer é melhor. E ele resolveu obedecer e ouvir a voz de Deus. Se Deus mandou entrar, ele vai mandar sair. E foi assim que aconteceu. Fim de quarentena! Que maravilha! A porta agora foi liberada, abriu-se e todos saíram do grande barco de Noé. Que alegria! Agora todos poderiam correr e pular e os animais se sentiam livres. Ai, que maravilha! Mas sabe o que Noé fez? A primeira coisa que ele fez foi construir um altar. Sim, sim. Ele foi adorar a Deus com sua família. Diz a Bíblia que ele ofereceu uma oferta de sacrifício, de adoração a Deus. Ah, que maravilha! É como se Deus estivesse sentindo um cheiro suave. Ele ficou tão contente com essa atitude de Noé, que Deus também se alegrou e quis mostrar a Noé, fazer com ele uma aliança, um pacto. Sabe de que forma foi? Deus fez a promessa de que nunca mais destruiria a terra através do dilúvio. E ele demonstrou a sua aliança através
desse lindo arco. Deus chamou meu arco. E agora quero falar com você, amiguinho, minha criança querida, que tenta fazer a coisa certa no meio de todos que só fazem o errado. Às vezes parece até que é mais fácil para eles agir assim, não é verdade? Mas Deus vai honrar você por sua atitude de copiar a Noé, que preferiu fazer o certo e obedecer a Deus e ser salvo. Continue firme. Deus pode ajudar a você. Peça ajuda a Ele em oração. Eu vou orar por você agora e eu quero que você ore comigo também. Vamos juntos falar com Deus? Meu Deus, o Senhor governa e cuida de todas as coisas, e os teus olhos veem a todos. Nós te amamos e te adoramos por tua grandeza e por tua bondade. Pedimos a tua ajuda, porque queremos fazer o que é certo, o que é correto e que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Limpa o nosso coração, tirando o pecado que nos separa de Ti, porque o nosso desejo é andar junto contigo. No nome de Jesus, pedimos assim.